nos últimos 40 anos, você só vê o debate político encaminhado nas seguintes direções. Ou você é a favor do controle da economia pelo Estado, ou você é a favor da total liberdade de mercado e você acha que a simples liberdade econômica vai resolver todos os problemas. Então, ou você é um progressista, entre aspas, ou é um liberal, entre aspas, na terminologia brasileira. Nos Estados Unidos é inverso, chama-se esquerdista, chama-se liberal, e os que no Brasil se chama de liberal, aqui se chama de conservativo. Então, só há essas duas correntes, só isso aparece na mídia. Porém, os Founding Fathers já tinham descoberto uma maneira completamente diferente de enxergar o problema. O Estado deveria interferir muito pouco na economia, mas a liberdade de mercado encontraria os seus limites através da função controladora da cultura e da religião. Então, quer dizer, o que deve refrear os abusos do capitalismo não é o Estado, é a sociedade organizada através das igrejas, das escolas e da pressão da opinião pública. Então, essa falsa opção que existe, ou é total liberdade de mercado, ou é o Estado controlando, George Washington, John Adams e Jefferson já tinham descoberto a solução desta merda faz 200 anos, porra! Hã? Porque a gente sabe que se você libera totalmente a economia, então, logo essa liberdade econômica se destrói a si mesma através da constituição de monopólios. Quer dizer, o fenômeno que eu chamo dos metacapitalistas. São os caras que ficam tão ricos, mas tão ricos, mas tão ricos, com a liberdade de mercado, que no fim eles acabam controlando o mercado inteiro. Então é uma liberdade que se suicida. E por outro lado, se o Estado interfere na economia, o que acontece? Você cria uma casta de beneficiários do Estado, uma casta de vagabundo, de chupim, de vigarista, que fica só vivendo de imposto e a economia vai para o buraco. Então, parece que só tem essas alternativas o cérebro do mundo está empacado entre essas duas opções igualmente idiotas. Vai fazer 40, 50 anos, especialmente no Brasil. No Brasil não se discute outra coisa a não ser isso. É liberdade de mercado e intervencionismo. Os Founding Fathers já tinham entendido que o elemento controlador da economia não é o Estado, é a própria sociedade. E é por isso que John Adams dizia, esta Constituição ela só serve para um povo moral e religioso. Por quê? Porque ela refreia a intervenção do Estado na economia e, portanto, dá terreno livre para os capitalistas fazerem o que quiserem. O que quiserem, não. O que a sociedade permitir que eles façam. Porque existe uma fiscalização, uma cobrança moral muito grande. Tanto que aqui nos Estados Unidos, aqui é o único país do mundo onde doar dinheiro para universidades, igrejas, instituições de caridade, etc., etc., é obrigação estrita de qualquer sujeito que tenha dinheiro no bolso. E se ele deixa de fazer isso durante os 2 ou 3 anos, o pessoal começa a olhar torto para ele e não consome mais os produtos dele, não põe mais dinheiro no banco dele e começa a boicotar os desgraçados. Então, existe um mecanismo controlador da economia. Esse mecanismo é a cultura, a religião e a moral. Os caras já tinham descoberto isso 200 anos atrás. E é a única coisa que funciona. Então, é um controle, às vezes até bastante drástico, da economia, mas é uma coisa que não aumenta o poder do Estado. Porque você querer diminuir o poder dos capitalistas para dar poder mais para o burocrata, pô, meu filho, isso aí é você escolher entre Beelzebub e Satanás, isso é coisa de maluco. Então tem que ter um terceiro fator que é mais poderoso do que os dois juntos. O que é mais poderoso que os dois juntos? A sociedade inteira, a opinião pública, né? E aquilo que o próprio Antônio Gramsci depois viria a chamar sociedade civil organizada. O negócio da sociedade civil organizada já existia aqui nos Estados Unidos desde 1800, através o que fez os Estados Unidos, o que criou os Estados Unidos, foram as igrejas e as escolas que as igrejas montavam do lado. Então, através, vamos dizer, dessa influência cultural, eles moldavam a sociedade de tal maneira
que capitalista nenhum, por mais dinheiro que tivesse, conseguiria passar além de certos limites. Existe o famoso caso do John D. Rockefeller, vejam vocês. Havia uma greve numa das minas, acho que era uma mina de prata, sei lá, do John D. Rockefeller. Não me lembro onde também, faz tempo que me contaram a história. E teve uma greve e ele mandou a polícia lá, a polícia fuzilou os grevistas e matou um bocado de grevista. Do dia para a noite, o John D. Rockefeller virou o inimigo público número 1. Ele não podia sair na rua, que as pessoas cuspiram nele. Todo mundo começou a retirar dinheiro que estava depositado nos bancos do Rockefeller. Parou de consumir produtos que eram das fábricas do Rockefeller. Daí o Rockefeller, desesperado, contratou um sujeito chamado Edward Bernays, que, aliás, era genro do Dr. Freud, né? E que era um grande especialista em propaganda. E fez uma campanha de mais de 20 anos para limpar a sua imagem. Deu um trabalho miserável. Né? No fim, ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Ele teve que começar a contribuir para as igrejas, contribuir para o hospital, contribuir para a universidade, fazer caridade para tudo quanto é lado, e depois de 20 anos, então limpou a imagem do sujeito. E os Rockefellers, então, voltaram a ter, vamos dizer, uma posição de prestígio nos Estados Unidos, mas deu muito trabalho e custou muito dinheiro, custou muito o sacrifício deles. Não digo que esse sacrifício tenha chegado a pagar o imenso crime que cometeu, mas bastou para que a população, no fim de 20 anos, o perdoasse. Isso para você ter ideia do poder da fiscalização moral exercida pela sociedade. Funciona muito mais do que qualquer fiscalização governamental. Muito bem. Então, o nacionalismo americano. Quer dizer, até aqui expliquei o nacionalismo americano apenas sobre dois aspectos. Primeiro, qual é a atitude dele com relação à Constituição e à interpretação das leis. Né? Então, a interpretação, segundo eles, deve ser prevalecer a interpretação original e não uma outra inventada. Porque é muito fácil você pegar um texto e você modificar completamente o sentido dele. Era isso que os filhos das putas estavam tentando fazer aqui, através dos juízes. Eles inventaram uma teoria de que o juiz pode interpretar do jeito que ele quiser a Constituição e as leis, pode modificar o sentido das leis, e no fim o juiz vira um legislador, o que é uma coisa absurda, o que destrói completamente a ordem jurídica. Mas estamos tentando fazer isso aqui. Essa briga ainda não está resolvida. Ainda tem muitos juízes que se pretendem legisladores e tem outros juízes que acham que esses primeiros são verdadeiros criminosos. A briga aqui é muito feia, mas nós podemos dizer que o nacionalismo conservador, vamos dizer, na mais modesta das hipóteses, ele domina 50% da opinião pública, o que não é pouca coisa. E tem muita gente, vamos dizer, de dinheiro e que tem poder e que apoia esse movimento. Agora, o principal, vamos dizer, é realmente a contribuição popular, porque aqui todo mundo contribui. Eu recebo aqui diariamente 30 pedidos de contribuição para várias instituições, para movimentos. O americano contribui mesmo, não só contribui, como, veja, faz trabalho voluntário. Metade da população americana faz trabalho voluntário. É a velhinha que vai lá tricotar sapatinho para as crianças pobres. Né? Primeira semana que eu cheguei aqui, entrei na igreja, me convidaram para ir na igreja metodista. Eu chego lá e estavam fazendo uma coleta de dinheiro para quem? Para os meninos de rua do Brasil. Olha só. Vai fazer uma coleta para os meninos de rua do Brasil? No Brasil. Ninguém dá merda nenhuma, porra. Agora aqui os americanos, vocês tendo o chapéu, todo mundo põe dinheiro lá. Então, vamos dizer, esta militância da moral, né, em favor, vamos dizer, do bem, da felicidade humana, etc., é uma das constantes da sociedade americana e é o que explica o verdadeiro sucesso disso aqui. Não é nem o governo mágico que vai resolver todos os problemas e nem os capitalistas geniais que, exercendo a sua liberdade ilimitada, né, vão produzir riqueza e com isso resolver todos os problemas. Isso aí são duas falácias, duas mentiras. Quer dizer, o liberalismo radical e o intervencionismo estatal são duas mentiras. O John Adams tinha razão. Uma Constituição que estatue a liberdade de mercado só pode funcionar onde tem um povo moral e religioso, porra. É que vai impor limites naturais
a atividade capitalista quando ela transgredir as leis morais. É só isso que funciona. Você acha que. Por quê? Você pega um país qualquer, onde está o povo do país? O povo está em toda parte. E o governo não pode estar em toda parte, porque se ele estiver em toda parte, ele vira o inferno. É a coisa mais. Então o povo é o melhor fiscal. Por quê? Porque ele está em toda parte e ele vê tudo. E ademais, quando veio o prejuízo, é no bolso dele. Então ele sempre sabe onde está doendo. Gilead Daniel me escreve perguntando. E aqui, tenho aberto meus olhos para toda essa coisa maligna chamada de novo governo global, onde a lei marcial reinará, haverá apenas um líder. Mas, por favor, eu gostaria da sua opinião sobre o seguinte ponto. Quanto tempo você acha que levará esse governo para que esse governo se instale totalmente? Olha, o governo global já está instalado. Tá certo? Você vê aqui, se você pegar todas as leis que foram promulgadas no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos, todas vieram prontinhas da ONU. Tá certo? E, ademais, inventaram novas técnicas de governo que passam por cima da discussão parlamentar. As decisões são tomadas através de decretos administrativos. Quer dizer, quem governa agora são diretores de departamento, a coisa não passa pelo parlamento, não é discutida, nem nada. E eles estão impondo essas coisas no mundo inteiro. A coisa já está organizada, ela só está, vamos dizer, só não está oficializada. Mas um governo mundial de fato já existe. Né? Aliás, existe até três. Né? Tem um que domina aqui o Ocidente, tem outro que domina lá a Rússia e a China, e o terceiro domina o mundo islâmico. Em todos esses lugares você tem um sistema totalitário já montado. Quando eles brigam entre si, é sorte nossa. Né? Porque onde tem conflito, você sempre tem uma margem de manobra que você pode aproveitar. Mas quando eles entram em acordo e quando eles ficam amiguinhos, aí o negócio complica, gente. E isso é que é a coisa mais interessante da história. Porque o professor Dugin, ele no nosso debate lá, ele está dizendo que existe, vamos dizer, esse esquema globalista, que é popperiano, iluminista, materialista, essa coisa toda. E ele diz que esse é o inimigo do esquema russo-chinês. Isso é mentira, gente. Esse pessoal globalista está favorecendo a Rússia e a China há mais de 60 anos. Você vê, nos anos 50 já houve aqui uma comissão do Congresso americano, comissão parlamentar de inquérito, comissão REES, R-E-E-S-E, que investigou a atividade das grandes fundações bilionárias, financiada por Rockefeller, Morgan, por toda essa turma globalista. E comprovou acima de qualquer possibilidade de dúvida que esse pessoal estava fomentando tudo quanto é tipo de atividade comunista nos Estados Unidos. Esse pessoal sempre trabalhou contra os Estados Unidos. Depois que acabou a União Soviética, o que eles fizeram? Eles fizeram tudo para restaurar a economia dos países comunistas. Soltaram dinheiro para a China, então o investimento que houve na China foi uma coisa monstruosa. A economia chinesa não existiria se não fosse essa turma globalista. Agora, como é que você vai dizer que os globalistas são os inimigos dos chineses? Oh, meu Deus, vocês não são os inimigos dos chineses. Eles são os patrões e sócios dos chineses, porra. Então, esse esquema do professor Dugin, em vez dele liquidar o globalismo ocidental, ele vai liquidar os Estados Unidos e o nacionalismo americano. E daí estará tudo maravilhoso, porque sobrará somente os três esquemas globalistas e eles farão as pazes. Isso é o plano do professor Dugin. Farão as pazes e dominarão o mundo. Agora, acontece que, no meu modesto entender, o esquema russo-chinês pode fazer as pazes com o globalismo ocidental, porque eles já andam de mão dadas. Né? Mas o Islã jamais vai consentir em ser governado por essa gente. Tão logo a resistência nacional, as últimas resistências nacionalistas, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, sejam removidas do mapa, aí é que vai começar a briga. Hein? A briga vai ser entre o Islã e o esquema russo-chinês, e os outros dois esquemas globalistas, especialmente o russo-chinês. Se eles pensam que vão conseguir controlar o Islã, estão muito malucos. Hein?